Chega mais que a história de hoje é uma mistura dos episódios mais polêmicos que a gente já contou aqui. Ela envolve polícia, prisão, um crime sexual, um esquema de guarda de crianças e perda dos filhos. Tem ainda uma batalha contra um câncer e, por trás de tudo, uma comunidade evangélica disposta a ajudar. Ou não. Aqui no podcast História de Imigrante, toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. Se você tem uma história interessante que viveu enquanto estava fora do Brasil, manda pra gente. Pode ser divertida, pode ser policial, pode ser sobrenatural ou trágica. O nosso WhatsApp está na descrição do episódio. E antes de começar, eu queria agradecer todas vocês que acompanham a gente. Devagarzinho estamos crescendo. Então, obrigada por compartilhar, por curtir, por comentar. Eu leio tudo, viu? Então, pega leve. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Celeste. Celeste tinha pouco mais de 20 anos quando chegou nos Estados Unidos. Logo nos primeiros dias, ela conheceu um cara que eu vou chamar aqui de Tiago. Tiago é um brasileiro, mas viveu praticamente a vida toda dele lá, tinha green card, quero dizer, ele estava com a situação legal toda regular. A Celeste conheceu o Tiago numa igreja evangélica e eles se aproximaram por uma coincidência. O Tiago era neto do pastor que fundou a igreja que a Celeste frequentava lá no Brasil. Deu para entender? A igreja dela lá no Brasil foi fundada pelo avô do Tiago. Bom, eles começaram a namorar e logo casaram. Eu vou falar aqui um pouco do Tiago porque a personalidade dele, a forma como ele lida com a vida vai ser muito importante para a gente entender toda a história e também tudo o que a Celeste vai passar. Vamos lá. Tiago é um cara de duas caras. É assim, na rua, ele é daquelas pessoas simpáticas, super amiga, prestativa, faz tudo pelos outros. Ele é animado, extrovertido, um cara bem social. E em casa, é o oposto. É um homem egoísta, pensa sempre nele primeiro e depois na família. E tem uma outra característica que eu tenho que dizer aqui. O Tiago é daqueles caras que pesa na intimidade. Sabe como é que é? Já chega abraçando, elogiando, sem ter liberdade. A Celeste falou que ele é folgado mesmo. Isso aqui, para os americanos, chega a ser até falta de respeito. Na parte financeira, ele é aquele bom vivant, gasta o que tem sem pensar muito no amanhã, sem ligar muito se tem conta para pagar, não é uma pessoa planejada, é isso. Pois bem, esse é o perfil do Tiago que a Celeste foi descobrindo pouco a pouco. Eles viviam numa cidade grande dos Estados Unidos e ali foram levando a vida. Nunca foi um casamento com muita harmonia, mas sabe aquela coisa de ir empurrando com a barriga? Para Celeste, os valores dela eram assim: casamento é uma vez só. O que Deus uniu, o homem não separa. Ela acreditava bastante nisso e seguiu com a união, mesmo não gostando muito do jeitão do marido. Em 2008, teve a crise imobiliária e eu não sei se vocês lembram, mas foi uma quebradeira grande nas construtoras e era desemprego para todo lado. Tiago trabalhava na construção civil e ficou sem trabalho. A crise estava em toda parte, então se aparecesse um sinal de emprego, tinha que correr e agarrar. A essa altura, eles tinham 3 filhos, todos eles pequenininhos, entre 6 e 2 anos. Bom, aí apareceu uma oportunidade deles se mudarem para um estado vizinho. Tiago conseguiu uma vaga lá numa empresa e eles foram. Saíram de uma cidade gigante para ir morar num lugar que parecia mais um vilarejo. Sabe aquelas cidades americanas bem pequenas que tem uma placa na entrada com um número de habitantes? Nos filmes eles até brincam, tem lá, 800 habitantes, aí nasce alguém, eles riscam e atualizam, agora 801. Pois é, era uma cidade tipo essa.
A Celeste e o Tiago alugaram uma casa muito grande, tinha uns 10 quartos, muito grande não, né? Enorme. A Celeste me falou que tinha que pegar carro até para ir para a casa do vizinho. As casas eram bem isoladas uma da outra. O Tiago saía cedo para trabalhar ali ou nas cidades vizinhas e a Celeste ficava em casa cuidando das crianças. Foi uma mudança muito radical e ela não estava preparada para isso, principalmente esse isolamento. Daí ela foi ficando mal. A Celeste não tinha documentos americanos, então não podia tirar carteira de habilitação. Mais para frente eu vou explicar essa parte de leis porque também vai ser super importante para a gente poder entender essa história. Bom, quando tinha folga, o Tiago ia jogar bola com os amigos que ele tinha e para não ficar sozinha em casa, a Celeste ia junto com as crianças. Ela fazia o programa que ele queria porque era isso ou ficar trancado dentro de casa. Nessa cidadezinha tinha uma igreja evangélica e logo no começo eles passaram a frequentar os cultos. E isso foi um alívio para Celeste, porque era o jeito dela ter uma vida social, dela fazer amizades. Os frequentadores dessa igreja eram bem unidos, formavam uma comunidade mesmo. Eram pessoas que estavam dispostas a ajudar. E a Celeste gostou disso. Ela ia nos cultos e aos poucos foi conhecendo os moradores dessa cidadezinha. Ah, uma observação aqui. Todos americanos. Não tinha nenhum brasileiro nesse vilarejo. Bom, como eu disse para vocês, o casamento da Celeste nunca foi bom e eles viviam muito à base de brigas e de gritos. Ela me disse que não tinha agressão física, mas verbal tinha. Numa dessas brigas, ela teve uma crise nervosa e foi parar no hospital em estado de choque. Teve que ser internada no centro psiquiátrico e durante esse tempo fez todo tipo de exame e descobriu que estava grávida. Grávida do 4º filho. Esse primeiro ano nessa cidadezinha foi um desastre. Além de não se adaptar ao lugar, de viver um casamento todo disfuncional, a gravidez inesperada, eles foram despejados da casa que moravam por falta de pagamento. Tiago perdeu o emprego e eles ficaram mal das pernas mesmo. A mãe da Celeste é que mandava uma graninha para ajudar. Eles moraram 4 anos nessa cidadezinha e é ali que tudo acontece. Bom, depois disso, eles acharam outra casa para morar e meses depois de ter neném, a Celeste descobre que o bebê tem câncer. Era um câncer raro e muito grave. Qualquer tipo de infecção que o bebê tivesse, eles tinham que largar tudo e correr com a criança no hospital. Pensa, se a vida estava complicada por causa de falta de grana, briga, adaptação, agora piora um pouco porque toda hora eles tinham que correr para o hospital com a menina. A Celeste não dirigia porque não tinha documentos, então o que eles faziam? O Tiago tinha que largar o trabalho correndo para ir levar as duas no hospital. E nisso, o pessoal da igreja começou a ficar com as outras 3 crianças. Só que essas idas ao hospital eram frequentes, então não tinha emprego que segurasse. Vira e mexe, o Tiago estava desempregado. Ele conseguia um serviço e perdia, conseguia outro e perdia. Vendo aí essa situação, o pessoal da igreja organizou uma forma de ajudar. Eles designaram uma família para auxiliar a Celeste. E como é que era esse auxílio? Era assim, toda vez que a Celeste ia para o hospital com o bebê, vou chamar aqui o bebê de Lia. Toda vez que a Celeste ia para o hospital com a Lia, as 3 crianças mais velhas iam para a casa dessa família. Ou alguém dessa família ia para a casa da Celeste para ficar com as crianças. Essa família, gente, é pai, mãe e 3 meninas já grandinhas, tipo pré-adolescente e adolescentes. Eu vou chamar ele aqui de Os Jacksons. E essa história tem muitos personagens e muitos detalhes, então vocês prestam atenção aí para vocês não se perderem. Tem a Celeste, tem o Tiago, os 3 filhos que eu não vou dar nome, mas a Lia, que é o bebezinho, e depois tem a família Jackson. Bom, por causa desse apoio, a família da Celeste foi ficando super próxima dos Jacksons. Eles saíam juntos, reuniões da igreja, e era comum também a Celeste participar com as crianças de grupos de oração. Num desses grupos, uma vez, ela escutou um negócio que nunca tinha ouvido falar antes na vida: o foster care. Vocês sabem o que é isso?
Eu vou explicar aqui rapidinho. É um programa do governo que tira as crianças dos pais por negligência, violência e colocam em casas de famílias acolhedoras. As crianças ficam com as famílias até o Estado decidir se ela volta para os pais ou se vai para um lar adotivo. Até aqui a Celeste sabia. O que ela não sabia é que o governo dava, além de uma ajuda de custo para a família acolhedora cuidar dessas crianças, ele dava mais um valor de $4.000 por mês de bônus. Quero dizer, tinha lá a grana para pagar comida, aluguel, roupa para a criança, mais esse bônus. Na época, $4.000 para uma cidade pequena era uma ajuda muito grande. Esse assunto vira e mexe entrava na pauta das reuniões da igreja, porque tinha algumas mulheres lá que faziam aí essa acolhida. Eu andei dando uma pesquisada nesse assunto e o valor muda de região para região. Cada estado tem sua tabela também. Eu achei muito dinheiro. Bom, enquanto isso, o casamento, que era ruim, ficou pior. Eles foram despejados da segunda casa, de novo, por falta de pagamento. E isso não é só por causa da menina, não. É porque o Tiago não era responsável com as contas mesmo. Daí essa parte de grana era motivo de mais briga. Ele também tinha muitos ciúmes da Celeste e ela detestava esse jeito dele ter liberdade com todas as mulheres que passavam pela frente. Ele dava moral para toda mulher que aparecia. Ele flertava até com mulher de 90 anos, na minha frente. Por causa aí dessa brigaiada, a Celeste e o Tiago começaram a fazer terapia de casal. Guarda essa informação. Eles fizeram essa terapia com um conselheiro da igreja. Aí era aquela coisa, chegava lá na terapia e era aquela lavação de roupa. Ela reclamava de um lado, ele reclamava do outro e o conselheiro sabia tudo o que se passava ali na intimidade dos dois. Para complicar, rolou uma suspeita de traição aqui. A Celeste ficou sabendo por fofoca que o Tiago estava saindo com outras mulheres, mas não tinha prova. E daí não fez nada. Só virou motivo de mais briga. Aí beleza, vocês já entenderam que a igreja ajudava em todos os assuntos, né? Ajudava com as crianças, tentava formas do Tiago se segurar no serviço, oferecia terapia de casal. Bom, como diz a Celeste... Americano é assim, te ajuda bastante, mas se você usa o branco e não o preto, e ele coloca na cabeça que você tem que usar o preto e não o branco, você está totalmente errado. Ou eles te forçam a usar, ou te abandonam. Ela usou aí essa metáfora para explicar que ou você faz o que eles querem, ou você não existe para eles. Pois é, e do que eu estou falando? Eu vou abrir aqui um espaço para explicar para vocês sobre a situação legal da Celeste, porque não tem jeito. A gente vai ter que saber para entender o desfecho dessa história. Quando a Celeste se casou, muitos anos atrás, lá na cidade grande, quem tinha green card podia passar o green card para o cônjuge. Até que veio o 11 de setembro, o ataque das Torres Gêmeas e o presidente na época, George Bush, mudou a lei. A partir de 2002, só podia ter green card por casamento quem casasse com um cidadão. Gente, eu não entendo nada de legislação. Isso daqui foi o que ela me explicou que aconteceu com ela na época. Eu sei que tem alguns portadores de green card que podem sim passar, mas eu não sei se existem exceções e casos por casos. No caso dela, isso não foi possível. O Tiago não tinha cidadania, ou seja, não podia dar o green card para Celeste, mas tinha um prazo para essa lei entrar em vigor e eles correram com a documentação, pagaram um advogado bom para dar entrada no processo, antes da lei começar a valer. Ok. Aí o tempo foi passando e nada do green card dela, até que, anos depois, eles foram descobrir que o advogado não deu entrada no processo dentro do prazo, e sim, alguns meses depois. Ele simplesmente engavetou a papelada e o processo foi negado, porque o Tiago não era cidadão. Quero dizer, a essa altura, se a Celeste quisesse o green card, eles iam ter que pagar tudo de novo. Mas primeiro o Tiago ia ter que tirar a cidadania, estudar para a prova, jurar bandeira, aquela coisa toda que a gente sabe que não é rápida. A Celeste pediu para ele, mas ele não moveu uma palha para fazer isso. Como ela disse, ele fazia tudo para os outros e a família nunca era uma prioridade.
Vocês entenderam essa parte? Pois o pessoal da igreja não entendia por que o Tiago não tirava esse documento para ajudar a própria esposa. Para eles, era como se o Tiago estivesse mantendo a Celeste como refém. E isso não era legal. Eu falo legal de lei mesmo. E por causa disso, ela não tirava a carteira e dependia dele para tudo. Aí juntou mais isso. O cara não pagava aluguel, família tá na rua toda hora, filha com câncer fazendo tratamento de emergência, comunidade da igreja ajudando, brigas e mais brigas dentro de casa. E se ele tirasse essa cidadania, não ia salvar tudo, mas ia pelo menos dar um alívio ali para eles. A igreja não entendia e, na real, eles já estavam de saco cheio do caos que era a família da Celeste. Porque tem dessas, né? Uma ajuda é uma coisa temporária. Primeiro vê o problema e depois resolve para não ficar nessa dependência de ajuda para o resto da vida. Mas pelo jeito, o povo da igreja foi perdendo a paciência. Aí as coisas começaram a mudar. A Celeste foi se distanciando da comunidade, mas a família Jackson seguia ajudando. Às vezes a Celeste ia para o hospital e ficava lá a semana toda, e a família Jackson é que ficavam com as crianças dela até o Tiago sair do trabalho, quando ele estava trabalhando, claro. Nisso, o Tiago resolveu finalmente dar a entrada na cidadania e a Celeste já começou o processo de green card de novo. Só que eles acharam melhor não contar nada para ninguém. Ela sentia que as coisas estavam estranhas. A Celeste queria voltar para a cidade grande. Isso já tinha mais de 3 anos que ela estava lá no interior e, para ela, não estava dando certo. Teve um dia que a Celeste e o Tiago estavam fazendo um churrasquinho em casa e a família Jackson apareceu para tomar banho. Falaram lá que estavam sem água e se podiam tomar banho na casa deles. A Celeste achou aquilo super estranho. Deixou eles entrarem no banheiro de baixo, que tinha na casa, mas quando viu, as meninas estavam correndo pela casa, foram para o andar de cima. A Celeste catou a menina mais nova, dos Jacksons, no quarto dela e achou aquilo tão invasivo, porque assim, não é comum um americano fazer isso. Bom, ela não gostou. Mandou todo mundo descer e, por fim, eles foram embora, sem banho. Disse que não precisavam mais. Outra coisa estranha que aconteceu nessa época é que teve uma briga envolvendo as crianças da Celeste na escola dominical e ela foi lá para tentar resolver. Chegando lá, a responsável pelo lugar falou assim: "Meu filho também está me dando muito problema e eu estou indo embora. Se eu fosse você, ia embora também." A Celeste não entendeu direito por que a professora lá do dominical estava falando isso para ela, que ela estava indo embora por causa do problema do filho dela e o que ela tinha a ver com isso. Mas aí ela ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Para complicar, num dia lá conversando com uma amiga indiana, essa mulher falou alguma coisa parecida com: "Se você quer se dar bem com americanos, você tem que dançar conforme a música deles, senão você perde." E não falou mais nada. Eu, hein? Povo esquisito. Só uma observação aqui. Nessa altura do campeonato, o Tiago já tinha conseguido a cidadania e a Celeste só estava esperando o green card chegar. E estava tudo certo, mas ela preferiu não contar para ninguém da comunidade. O câncer da Lia estava em remissão, daí ela não tinha mais que sair correndo para levar a menina no hospital toda hora igual ela fazia antes. A Celeste é uma pessoa desconfiada por natureza. Agora estava pior com essa coisa aí de achar que tinha coisa estranha acontecendo. Ela ia brincar com as crianças no parquinho do condomínio e via carro parado lá fora. E o motorista desse carro ficava encarando tanto a Celeste quanto as crianças. Todo dia o homem estava lá. A Celeste achava que esse homem era o dono da última casa que eles tinham morado. Eles saíram sem pagar aluguel e ela sabia que esse proprietário era assistente social do município. Então ela pensava assim, que esse homem estava lá para tentar alguma vingança. Processar o marido dela, sei lá. Nesse mesmo dia, depois que voltou para casa, toca a campainha. Na hora, Celeste pensou: o homem do carro. Mas não. Quando ela abriu a porta, era um cobrador. Um cara foi cobrar um sofá que eles tinham comprado e não pagaram. Beleza, a Celeste falou que o marido não estava em casa e depois ia lá acertar. O cara ameaçou a Celeste, tipo: "Se você não pagar, a gente vem recolher." Ficou por isso mesmo. Quando o cara saiu,
a campainha tocou de novo. Ela até achou que era o cara, né? Mais uma vez, mas não. Era uma mulher da assistência social. Essa assistente social disse que tinha uma denúncia de maus tratos contra as crianças e a Celeste tinha duas opções: ou a deixava entrar e conversar com as crianças, ou ia levar todo mundo para um abrigo. Não tem dúvida de qual escolha que ela fez, né? A Celeste deixou a mulher entrar. As crianças foram amáveis, conversaram com ela. A mulher perguntou para cada um deles de forma individual: seu pai passa a mão em você? Seu pai toca em você? Esse tipo de pergunta. E as crianças negaram tudo. A Celeste me falou que a assistente social saiu de lá falando que não encontrou problema nenhum na casa e não entendeu porque a igreja estava fazendo aquilo. A Celeste quis saber: a igreja está fazendo? O que a igreja fez? Mas a assistente social disse que não podia falar. Se a Celeste já estava achando tudo isso muito estranho, agora a coisa desandou. No dia seguinte, ela pegou as crianças e voltou lá para a cidade grande que ela morava, para a casa da mãe dela. Enquanto isso, lá na cidadezinha, o Tiago foi preso. Tiago foi preso acusado de abuso e importunação sexual contra a filha mais nova da família Jackson. E mais, Tiago foi acusado também de abuso sexual contra os próprios filhos. Quem denunciou? O pessoal da igreja. A Celeste levou um susto porque ela sabia muito bem dos problemas do marido. Mas abuso sexual da menina dos Jacksons? Dos próprios filhos? Não, isso ela não acreditava. Ela não foi visitar o Tiago na cadeia, não. Ela falou para mim que não queria ver o marido vestindo aquelas roupas laranjas, com correntes no corpo, na mão, no pé. Eu não queria ver meu marido nessa situação. Ele era inocente. A Celeste foi atrás de um advogado, que é o que dava para ser feito. Aí ela fez ali para ele um resumo da vida dela, do relacionamento que ela tinha com o pessoal daquela cidade, o histórico deles. E o que esse advogado fez? Ele ligou todos os fatos e criou uma teoria para tentar explicar por que aquilo estava acontecendo com eles. Agora, gente, senta, porque o negócio é tenso. Eu fiquei de cara com o raciocínio desse advogado. Sinceramente, eu não sei até agora se é uma viagem tudo isso ou se ele é muito esperto e conseguiu conectar os pontos de uma forma que ninguém imaginaria. Eu falo ninguém porque eu nem de perto sonharia com isso. Vocês me falam se vocês pensaram no que ele vai pensar até esse ponto, né? Depois desse ponto não adianta porque vocês vão saber o pensamento dele. Bom, quem gosta de true crime, me fala aí se isso faz sentido. Vamos lá, me lembrou até a história da Eliane. Quem não ouviu, ouve lá o episódio 76. Tem um desfecho muito parecido com esse aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas afinal, o que esse advogado pensou? O advogado falou que a igreja planejou tudo para tirar a guarda das crianças da Celeste. Vamos com calma que eu vou explicar passo a passo o raciocínio dele. Para começar, vocês lembram que lá no início eu falei que o governo desse estado paga as despesas e mais um bônus para cada criança que é tirada da família, no programa que chama Foster Care? Pois bem, guarda essa informação. Vocês lembram que a Celeste e o Tiago fizeram terapia com o conselheiro da igreja e contaram tudo o que acontecia em casa para essa pessoa? Pois guarda isso também. Sabe aquele dia que a família Jackson apareceu do nada na casa da Celeste para tomar banho e ela foi pegar uma das meninas no quarto deles? E por último, tem a situação do green card, que a Celeste não tinha. Então agora coloca tudo isso junto e misturado, e a conclusão que o advogado chegou é que a Celeste me contou desse jeito. O pessoal da igreja queria tirar as 4 crianças do casal. Eles sabiam da brigaiada que era aquela casa, tanto que foi anexado na denúncia áudios gravados durante a sessão de aconselhamento, durante a sessão da terapia de casal.
O pessoal da igreja queria se aproveitar da vulnerabilidade familiar para ganhar ajuda de custo e o bônus que o governo dava. Eles se aproveitaram da instabilidade econômica da família para conseguir a guarda das crianças. Instabilidade econômica e legal. Porque para os membros da igreja, o Tiago só tinha o green card e a Celeste não tinha documento nenhum. Naquele tempo, um imigrante acusado de crime sexual era deportado mesmo tendo o green card. Eu acho que isso ainda acontece hoje. Então, nessa teoria, o povo da igreja ia ficar com as crianças ganhando essa grana alta do governo, fazendo o papel de ajudar a sociedade, enquanto Tiago ia ser deportado e cumprir pena no Brasil. E a Celeste seria deportada porque não tinha documento. Quero dizer, tirando os pais da jogada, ficaria fácil pegar as crianças. Para Celeste, quando aquela professora dominical falou para ela que estava indo embora e que era para ela fazer o mesmo, é porque essa mulher sabia o que estava acontecendo. Essa mulher sabia que a igreja estava investigando o Tiago e que ia denunciá-lo. E por que a família Jackson foi tomar banho na casa da Celeste? Porque eles estariam atrás de uma camisinha usada para servir de prova do crime. Pois essa foi a conclusão do advogado. O que vocês acham? Absurda demais ou faz todo sentido? Qual que é a tua opinião? Conta aqui para mim nos comentários. O Tiago ficou preso por 1 mês, pagou fiança e saiu para responder em liberdade. A Celeste falou assim: aqui nos Estados Unidos, primeiro eles prendem, depois você prova sua inocência. Primeiro você vai para a cadeia, depois mostra que não fez nada. Aí você me pergunta, como assim prendem uma pessoa sem prova, só com uma denúncia? Se tiver algum advogado aqui para nos ajudar a entender essa parte, por favor, comenta aqui para nós. A Celeste me disse que a assistente social não encontrou nada no corpo ou comportamento das crianças que provassem que elas podiam ter sido vítimas de algum crime dessa natureza. Já em relação à menina da família Jackson, segundo a Celeste, também não foi encontrado nada e daí ficou uma acusação sem fundamento, sem provas. O Tiago foi solto, mas ele foi proibido de morar 1 ano com os filhos. Na verdade, ele teve uma restrição de morar em qualquer casa com criança. Depois desse 1 ano, a vida dele voltou ao normal. A Celeste acredita na inocência do Tiago. Ela acha que ele tem todos os defeitos do mundo, mas criminoso ele não é. Ela acredita que esse jeito dele de elogiar, de se aproximar demais das pessoas, de tocar, isso que deixou as pessoas incomodadas a ponto de fazer uma denúncia dessas. Ela concorda com o advogado. Ela acha que foi vítima de um esquema que queria tirar as crianças dela. E se o Tiago não tivesse a cidadania americana e ela o green card, a essa altura o plano tinha dado certo. Depois que foi solto, eles voltaram de vez para a cidade grande. Celeste continuou casada com o Tiago até 2 anos atrás, quando ela parou de insistir nessa coisa de que casamento é para sempre. Faz 2 anos que eles estão separados e eles não mantêm muito contato um com o outro. Ela me falou assim que depois do divórcio nunca mais teve problema com despejo. Os 2 filhos mais velhos foram para o exército americano e os mais novos ficam com ela. A Lia, a caçula, tá bem e tem 10 anos que ela tá em remissão de câncer. Essa é a história da Celeste. Na semana que vem tá uma confusão louca. Eu vou contar a história de uma mulher que foi encontrar o amor da vida dela do outro lado do mundo. E a vida dela é tão confusa que ela noivou sem saber que estava ficando noiva. Tá divertida? É na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.